No crepúsculo, toda a história encontra seu arquivo. Inscreva-se, curta e compartilhe este caso. Nota do arquivo. Os nomes apresentados neste relato foram alterados para preservar a identidade de pessoas ainda vivas. Os fatos teriam ocorrido entre 1993 e 2001, em uma pequena comunidade rural do interior de Goiás. Parte dos documentos mencionados desapareceu durante uma reforma paroquial realizada no início dos anos 2000. O depoimento a seguir foi registrado em 2021. Meu nome é Antônio Martins. Fui ordenado padre em 1968. Passei praticamente toda a minha vida servindo pequenas comunidades do interior de Goiás. Já ouvi milhares de confissões. Algumas dolorosas, outras vergonhosas, muitas delas tristes. Mas existe uma história que jamais consegui explicar. Uma história que começou com um livro antigo. Um livro sem capa, sem autor, sem registro, e que parecia saber coisas que ainda não tinham acontecido. Se eu não tivesse visto tudo com meus próprios olhos, provavelmente não acreditaria. Mas vi. E desde então passei a compreender que existem certos mistérios que talvez nunca tenham sido destinados a serem entendidos. Tudo começou em 1993. Naquela época eu tinha 54 anos e atuava como vigário auxiliar numa região rural próxima ao município de Ceres. Era uma comunidade pequena. Pouco mais de 1.000 habitantes espalhados entre fazendas, sítios e algumas ruas de terra batida. A igreja principal era dedicada a São Miguel Arcanjo. Um templo simples construído ainda na década de 1930. Atrás dela havia uma construção antiga que servira como residência paroquial durante décadas. O imóvel estava abandonado havia muito tempo. Parte do telhado havia cedido. Os documentos acumulavam poeira. Os cupins já haviam destruído boa parte dos móveis. Foi justamente durante a organização daquele prédio que encontrei o livro. E foi ali que minha vida mudou. A diocese havia solicitado que todos os registros antigos fossem catalogados. Batismos, casamentos, óbitos, livros de caixa, correspondências. Passei semanas trabalhando naquele arquivo improvisado. Era um trabalho lento. As prateleiras estavam abarrotadas. O cheiro constante de papel úmido e madeira velha impregnava o ambiente. Numa tarde particularmente quente de setembro encontrei uma pequena porta escondida atrás de um armário. Eu jamais a havia notado antes. A porta dava acesso a um cômodo estreito. Talvez um antigo depósito. Lá dentro havia apenas uma mesa, uma cadeira e uma caixa de madeira extremamente antiga. A caixa não possuía cadeado. Quando a abri, encontrei diversos documentos deteriorados, mas havia algo diferente. Um livro grosso, sem título, sem capa, sem qualquer identificação. As páginas eram amareladas. A caligrafia parecia variar ao longo do volume. Algumas anotações eram feitas com tinta azul, outras com tinta preta. Algumas pareciam muito antigas, outras relativamente recentes. A primeira impressão foi que se tratava de um compilado de confissões anônimas, algo comum em certos períodos. Mas bastaram alguns minutos de leitura para eu perceber que havia algo estranho. Muito estranho. Cada entrada possuía uma data, um nome e uma espécie de relato resumido. Não havia assinatura. Não havia identificação do padre que teria ouvido a confissão. Nada. Apenas registros. Uma das primeiras anotações dizia: João Batista dos Santos confessa ter furtado dinheiro da própria irmã. Pretende devolver em breve. Outra dizia: Maria Helena guarda segredo sobre o incêndio ocorrido na propriedade do marido. Até aí nada em comum. Mas então encontrei um nome familiar. Um homem da comunidade. Alguém que eu conhecia pessoalmente. A anotação descrevia um acidente fatal envolvendo um trator. O problema era que o acidente ainda não havia acontecido. Na verdade, ocorreria quase 2 anos depois. Na época, ignorei.
Achei que talvez a data estivesse errada, ou que eu estivesse interpretando algo incorretamente. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Continuei lendo. E os problemas começaram a surgir. Nas semanas seguintes passei a consultar o livro regularmente. Não contei a ninguém, nem mesmo ao pároco responsável. Algo me dizia que primeiro eu precisava entender do que se tratava. Logo percebi outro detalhe perturbador. Alguns nomes pertenciam a pessoas que jamais haviam frequentado aquela igreja. Algumas nem sequer moravam na região. Uma mulher de Anápolis, um comerciante de Goiânia, um médico de Brasília. Como aquelas pessoas poderiam ter sido registradas ali? Mais estranho ainda, diversas anotações descreviam acontecimentos que só ocorreriam anos depois. Pequenos fatos. Separações, falências, mortes, mudanças de cidade, doenças. Nada grandioso, mas tudo extremamente específico. No início procurei explicações racionais. Erro de datas, fraudes, algum tipo de brincadeira. Contudo, quanto mais investigava, menos sentido aquilo fazia. Foi então que ocorreu o primeiro episódio que realmente me abalou. Um agricultor chamado Joaquim, homem simples, respeitado, casado havia mais de 30 anos. Seu nome aparecia no livro. A anotação era curta. Dizia apenas: confessa ter escondido algo da família durante décadas. O segredo será revelado após sua morte. Lembro-me perfeitamente de ter lido aquilo numa quinta-feira. Menos de um mês depois, Joaquim sofreu um infarto fulminante. Faleceu durante o sono. Durante a organização dos bens, os filhos encontraram uma segunda escritura da propriedade. Uma área de terra que ele mantinha em segredo havia mais de 20 anos. Nem a esposa sabia. A descoberta provocou uma disputa familiar enorme. Exatamente como o texto sugeria. Foi a primeira vez que senti medo ao abrir aquele livro. Mas não seria a última. Algum tempo depois encontrei um nome que ninguém reconhecia: José Avelar. Não havia registros civis. Não havia batismo. Não havia casamento. Nada. Mesmo assim, o livro dedicava quase 2 páginas inteiras a ele. A anotação dizia que José desapareceria sem deixar vestígios. Que sua família passaria anos procurando respostas. O curioso é que a própria família também não existia. Nenhum sobrenome coincidia com moradores locais. Nada. 2 anos depois, uma família mudou-se para a região. E o filho mais velho chamava-se exatamente José Avelar. Quando vi aquele rapaz pela primeira vez, senti um frio que nunca esqueci. Ele tinha apenas 17 anos. Jamais poderia ter sido mencionado naquele livro décadas antes. Mesmo assim, estava lá, escrito, página após página. Como se alguém o conhecesse muito antes de seu nascimento. Foi nessa época que comecei a procurar a origem do livro. Consultei arquivos da diocese, documentos antigos, inventários. Nada. Nenhuma referência. Nenhum registro. Era como se aquele volume simplesmente tivesse aparecido. Uma freira muito idosa me contou algo curioso. Segundo ela, existia uma lenda antiga entre alguns sacerdotes da região. Falava-se de um livro chamado Livro das Confissões. Um volume que não registrava pecados passados, mas decisões futuras. Ela própria nunca acreditou. Achava apenas uma história criada por seminaristas. Mas quando ouvi aquilo, percebi que talvez o livro fosse conhecido há muito mais tempo do que eu imaginava. E então encontrei meu nome. Quando encontrei meu nome, precisei sentar. Lembro exatamente daquele momento. Era final de tarde. A luz do sol atravessava as frestas da antiga janela do depósito e iluminava partículas de poeira suspensas no ar. Eu segurava o livro aberto sobre a mesa. E lá estava. Meu nome. Escrito com a mesma caligrafia firme que aparecia em dezenas de outras páginas. Não era apenas Padre Antônio. Era meu nome completo. Antônio Martins de Oliveira. Sem erros. Sem abreviações. Sem qualquer possibilidade de coincidência. Naquele instante, meu primeiro impulso foi fechar o livro. Guardá-lo. Esquecê-lo. Mas a curiosidade falou mais alto. Continuei lendo. A entrada estava datada de 1987.
6 anos antes de eu encontrar o volume. E o texto era curto. Curto demais. Dizia apenas: confessa ter escondido um livro que não lhe pertence. Fiquei imóvel, porque aquilo ainda não havia acontecido. Mas estava acontecendo naquele exato momento. Eu havia escondido o livro. Não contara a ninguém, nem ao pároco, nem à diocese, nem aos funcionários da igreja. O volume permanecia guardado no pequeno depósito, exatamente como o texto descrevia. Fechei o livro imediatamente. Pela primeira vez desde que o encontrara, senti algo próximo do medo. Não o medo irracional das histórias de assombração, mas o medo de perceber que alguma coisa não estava obedecendo às regras normais da realidade. Durante os dias seguintes tentei me convencer de que tudo não passava de uma coincidência. Talvez alguém tivesse escrito aquela anotação recentemente. Talvez algum funcionário tivesse descoberto que eu estava pesquisando o livro. Talvez. Mas quanto mais eu tentava explicar, menos sentido fazia. Ninguém sabia da existência daquele cômodo. Ninguém sabia da existência daquela caixa. E ninguém sabia que eu mantinha o volume escondido. Mesmo assim, a anotação parecia descrever exatamente minha situação. Passei a evitar o livro. Durante quase 2 semanas não voltei ao depósito. Mas certas perguntas não desaparecem quando são ignoradas. Elas crescem. E foi exatamente isso que aconteceu. Numa noite de outubro, após a missa das 7, decidi retornar. Levei comigo uma lanterna e um pequeno gravador. Minha intenção era catalogar tudo. Fotografar páginas. Registrar datas. Produzir alguma prova concreta. Quando cheguei ao depósito, percebi algo estranho. A caixa de madeira estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de tê-la deixado fechada. Na verdade, eu sempre conferia 2 vezes antes de sair. Mas naquela noite a tampa estava levantada. O livro permanecia lá dentro, porém em posição diferente, como se alguém tivesse manuseado suas páginas. A sensação não foi de ameaça. Foi pior. Foi a sensação de que eu havia interrompido algo. Como se o livro estivesse sendo consultado por alguém poucos instantes antes da minha chegada. Examinei o local inteiro. Nenhum sinal de invasão. Nenhuma janela aberta. Nenhuma pegada. Nada. Mesmo assim, resolvi levar o volume para minha residência paroquial. Era a primeira vez que ele saía daquele prédio. E talvez tenha sido meu maior erro. Naquela mesma madrugada comecei a fotografar as páginas. Foi então que encontrei uma sequência de registros que mudaria completamente minha compreensão do caso. Todos possuíam a mesma característica. As datas pareciam erradas, ou impossíveis. Uma anotação feita em 1979 descrevia o incêndio de um depósito agrícola ocorrido em 1996. Outra mencionava o acidente automobilístico de um comerciante que só aconteceria em 1998. Havia dezenas de exemplos semelhantes. No início pensei que alguém tivesse alterado as datas. Mas não. A tinta, o papel, o desgaste, tudo indicava que os registros haviam sido escritos quando afirmavam ter sido escritos. Era isso que tornava o fenômeno tão perturbador. Passei então a procurar as pessoas citadas. Nem todas ainda estavam vivas, mas muitas estavam. E foi durante essas visitas que algo ainda mais estranho começou a surgir. Várias delas afirmavam nunca ter se confessado naquela igreja. Algumas sequer haviam visitado a cidade. Uma senhora de Goiânia me disse algo que jamais esqueci. Quando mencionei seu nome, ela empalideceu. Ficou em silêncio por vários segundos. Depois perguntou: "O senhor encontrou um livro?" Naquele momento senti um arrepio. Não respondi. Ela então disse algo que continua ecoando em minha memória. "Meu pai falou desse livro antes de morrer." Perguntei o que ela queria dizer. A mulher explicou que seu pai havia sido sacristão naquela mesma região na década de 1950. Pouco antes de falecer, contou sobre um volume antigo que aparecia de tempos em tempos. Segundo ele, cada geração acabava encontrando o livro. E cada geração acreditava ser a primeira. A partir daí, minha investigação ganhou outro rumo. Comecei a procurar padres aposentados, freiras idosas, ex-sacristães.
qualquer pessoa ligada à história da paróquia. E lentamente um padrão começou a emergir. Ninguém possuía informações completas, mas muitos tinham ouvido rumores, histórias fragmentadas, referências indiretas, como peças espalhadas de um quebra-cabeça. Segundo alguns relatos, o livro já era conhecido na região pelo menos desde os anos 1930. Outros afirmavam que existiam referências ainda mais antigas. Um sacerdote aposentado mencionou ter visto uma anotação de 1898 citando um volume semelhante. Nenhum documento sobrevivera, mas os relatos continuavam surgindo, e todos descreviam a mesma característica. O livro parecia registrar decisões antes que elas fossem tomadas. Foi então que encontrei a segunda anotação com meu nome, e dessa vez ela era muito mais específica, muito mais perturbadora. Foi então que encontrei a segunda anotação com meu nome. Diferente da primeira, ela não ocupava apenas uma linha, e não descrevia algo que já estava acontecendo. Descrevia algo que ainda aconteceria. Lembro de ter ficado vários minutos olhando para aquela página sem conseguir processar o que estava lendo. A entrada estava datada de 1991, 2 anos antes da descoberta do livro. O texto dizia: confessa que continuará procurando respostas mesmo depois de ser avisado para parar. A frase seguinte me deixou desconfortável. Ao abrir a última página, perderá a única prova que possui. Naquele momento fechei o volume. Não porque acreditasse naquilo, mas porque, pela primeira vez, senti que alguém parecia estar respondendo diretamente às minhas ações. Até então eu enxergava o livro como um objeto estranho, um documento anômalo. Agora parecia diferente. Parecia uma conversa. Uma conversa iniciada décadas antes do meu nascimento. Nos dias seguintes tentei agir normalmente. Celebrei missas. Visitei famílias. Atendi confissões. Mas minha mente permanecia presa ao livro. Toda noite eu voltava a pensar naquelas palavras. E toda noite acabava retornando ao volume. Foi nessa fase que comecei a notar outro detalhe. As anotações não seguiam ordem cronológica. Nem por data. Nem por nome. Nem por localização. Era como se cada página tivesse sido escrita de forma independente. Como se o livro não estivesse registrando uma sequência de eventos, mas algo muito maior. Uma espécie de arquivo. Um catálogo. Um inventário de decisões humanas. Em dezembro daquele ano aconteceu algo que me abalou profundamente. Uma jovem chamada Luciana procurou a paróquia. Ela havia se mudado recentemente para a região. Veio conversar comigo porque estava passando por dificuldades familiares. Enquanto falava, tive uma sensação estranha. Eu conhecia aquele nome. Pedi licença. Voltei rapidamente à residência paroquial. Procurei o livro. E encontrei. Havia uma anotação dedicada a ela, datada de 1974, quase 20 anos antes. O texto dizia: Luciana deixará uma carta escondida atrás do armário. A carta nunca será enviada. Aquilo parecia absurdo. Completamente absurdo. Mas a curiosidade venceu. Dias depois, durante uma visita pastoral à casa da família, perguntei casualmente se haviam realizado reformas recentes. O pai da jovem comentou que estavam trocando alguns móveis antigos. Foi então que mencionei o armário. Ele estranhou a pergunta, mas decidiu verificar. Poucos minutos depois retornou segurando um envelope amarelado. Estava preso atrás da madeira. Escondido havia anos. A carta havia sido escrita pela própria Luciana durante a adolescência. Nunca fora enviada. Ninguém sabia de sua existência. Nem mesmo ela. Quando a vi segurando aquela carta nas mãos, senti algo que nunca havia experimentado. Não era medo. Era impotência. Porque naquele momento compreendi que o livro não estava registrando probabilidades. Não estava fazendo previsões. Ele sabia. E eu não conseguia entender como. A partir daquele dia comecei a perder o sono. Dormia pouco. Pensava constantemente na origem daquele objeto. Cheguei a consultar historiadores, pesquisadores religiosos, arquivistas. Nenhum deles encontrou explicação.
mas um professor universitário me ajudou de maneira inesperada. Ele analisou fotografias das páginas, examinou o papel, a tinta, a encadernação. Meses depois me telefonou. Sua voz parecia inquieta. Segundo a análise, algumas folhas do livro eram incompatíveis entre si. Não apenas por idade, mas por composição. Algumas páginas pareciam ter sido produzidas com técnicas do início do século XX. Outras lembravam materiais muito mais recentes, como se o volume tivesse sido montado ao longo de décadas, talvez séculos, mas a encadernação permanecia intacta, sem sinais de reconstrução. Era impossível. Fisicamente impossível. Em meados de 1995 encontrei algo que mudaria tudo. Uma página dobrada, escondida entre duas folhas. Jamais a havia notado antes. Quando a abri, encontrei apenas um nome. Nenhum outro. O nome era de um sacerdote, Padre Augusto. Um homem que servira naquela região durante os anos 1940. Eu conhecia a história dele. Ou pelo menos acreditava conhecer. Todos sabiam que ele havia desaparecido. Segundo os registros oficiais, saiu para visitar uma fazenda distante e nunca retornou. Seu cavalo foi encontrado dias depois, mas nenhum sinal do padre. Nenhum corpo. Nenhuma pista. O caso permaneceu sem solução por décadas. A anotação do livro era breve. Confessa ter levado o volume consigo. Nada mais. Apenas isso. Fiquei dias pensando naquela frase, porque ela levantava uma questão perturbadora. Se o padre desaparecido havia levado o livro consigo, como o livro estava agora diante de mim? Passei a investigar o desaparecimento dele. Consultei arquivos policiais, relatórios paroquiais, jornais antigos. Descobri que poucos dias antes de desaparecer, Padre Augusto também realizava um inventário documental. Exatamente como eu. E mais. Uma testemunha afirmava tê-lo visto carregando uma caixa de madeira semelhante à que encontrei no depósito. Quanto mais eu investigava, mais a história parecia se repetir. Era como se o livro surgisse para alguém. Essa pessoa tentasse compreendê-lo. E então desaparecesse da história. No início de 1996 ocorreu o episódio mais estranho de todos. Uma madrugada acordei com barulho vindo da sala. Pensei tratar-se de um invasor. Peguei uma lanterna. Desci as escadas. Não havia ninguém. Mas o livro estava aberto sobre a mesa. Eu tinha certeza absoluta de tê-lo guardado no armário. Trancado. Examinei portas, janelas, fechaduras. Tudo intacto. Então percebi uma coisa. O volume estava aberto exatamente na última página. Meu coração acelerou. Lembrei imediatamente da anotação que mencionava a última página. A mesma que eu vinha evitando havia anos. Aproximei-me e li. A página continha apenas uma única entrada. Sem data. Sem identificação. Sem assinatura. O texto dizia: confessa acreditar que encontrou a origem do livro. A frase seguinte fez minhas mãos tremerem. Quando terminar esta leitura, não possuirá mais nenhuma prova. Lembro perfeitamente do silêncio daquele momento, do som distante dos insetos lá fora, do relógio marcando pouco depois das 2 da manhã. E lembro também do que aconteceu em seguida. Porque jamais consegui explicar, a chama da vela sobre a mesa apagou-se sozinha. O ambiente mergulhou na escuridão. Foi apenas por um segundo, talvez 2. Quando reacendi a luz, o livro havia desaparecido. Não estou dizendo que vi alguém levá-lo. Não vi. Não ouvi passos. Não ouvi portas. Nada. Ele simplesmente não estava mais ali. Revirei a residência inteira. Procurei durante horas. Depois durante dias. Depois durante meses. Jamais o encontrei novamente. A história poderia terminar aqui, mas não terminou. Porque em 2001, durante uma reforma da antiga residência paroquial, recebi uma carta. Não havia remetente. Não havia carimbo. Nada. Dentro do envelope existia apenas uma folha, amarelada, antiga.
Reconheci imediatamente a caligrafia. Era uma página arrancada do livro das confissões. Nela havia somente uma anotação, sem nome, sem data, apenas uma frase, uma única frase. Ainda restam páginas sendo escritas. Hoje tenho 82 anos. Já me aposentei. A maioria das pessoas envolvidas nessa história já faleceu. A antiga residência paroquial foi demolida. O depósito desapareceu. A caixa nunca mais foi encontrada. E o livro também não. Mas às vezes, durante a madrugada, ainda penso naquela última frase, porque ela sugere algo inquietante. Que talvez o volume nunca tenha pertencido àquela igreja, nem àquela cidade, nem a qualquer pessoa. Talvez ele continue existindo, passando silenciosamente de mãos em mãos, registrando decisões, segredos, arrependimentos e acontecimentos que ainda não chegaram. E se isso for verdade, talvez neste exato momento exista alguém abrindo uma página. Talvez exista alguém encontrando um nome familiar. Talvez exista alguém lendo algo que ainda não aconteceu e descobrindo, tarde demais, que já estava escrito há muito tempo.